Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que a graça de Deus venha continuar sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Creio que por intermédio de Deus, o Deus permitiu que você entrasse nesse vídeo, porque Ele tem algo para falar para você nessa noite. 1 João capítulo de número 4, no seu versículo de número 1, que vai dizer bem assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este Espírito é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Em poucas palavras, eu quero resumir algo que é grande e que está trazendo em nossas vidas um grande impacto. Que é falar sobre falso profeta, que é falar sobre o dom do Espírito, aqueles que são revelados pela graça de Deus. Se nós formos parar para pensar como as igrejas estão morrendo e como as pessoas que estão dentro da igreja estão morrendo, porque igrejas não conseguem mais carregar a vida em seus corações. Que vida é essa? Se nós formos parar para perceber a tamanha imensidão que Satanás vem tentando criar, o que Satanás vem tentando fazer, nós começamos a ter certeza que só há de piorar as coisas. Não tem como melhorar o que Deus já disse que é do mal para o pior. Quando nós percebemos aqui o poder do dom do discernimento, o poder de combater contra Satanás, o poder de acabar com as artimanhas de Satanás, as empreitadas de Satanás, nós percebemos que o maior foco da nossa vida, por muitas das vezes, é o trabalho. O maior foco da nossa vida, por muitas das vezes, é a nossa família. Só que o mandamento da Bíblia diz: amai a Deus acima de todas as coisas. Então, se o meu foco é a minha família, por muitas das vezes eu esqueço quem é Deus. Se o meu foco é o meu serviço, eu vou acabar esquecendo de quem é Deus, quem me colocou lá dentro, quem me permitiu estar lá dentro. Porque a mente, ela traduz aquilo que o coração já está sentindo. Se eu tenho um coração voltado a Deus, a minha meta, a minha vida será voltada a Ele. Se eu tenho um coração voltado a crescer e agarrar as coisas que são carnais, a minha vida será voltada àquilo. E é nisso que os falsos profetas aparecem e que o dom do discernimento some. Porque se a minha vida é voltada à carne, o falso profeta, guiado por Satanás, irá aparecer e irá dizer o quê? Você irá ganhar um carro. Você irá ganhar uma casa. A sua vida irá mudar de uma maneira a qual você nem imagina, porque você vai ficar rico, porque você vai ter as condições melhores, você vai ser o príncipe dessa terra. Só que a Bíblia nunca ensinou que eu serei o príncipe da terra, que você será o príncipe da terra. A Bíblia sempre pregou, e a palavra que Jesus sempre disse: arrependei-vos enquanto é tempo. Não junteis tesouros a qual se corroem com o tempo e a qual você não irá carregar. Se nós formos parar para pensar e para perceber, o discernimento e a falta de discernimento é algo tão grande na vida das pessoas que elas estão vivendo por migalhas. E agora eu te pergunto, qual é a migalha que você vive? Qual é a migalha que você vive? Existem migalhas espirituais, 3 migalhas. Só 3 que eu vou citar aqui. Primeira migalha. A migalha de ficar correndo atrás do pão que o falso profeta dá. Que falso profeta é esse?
Se o falso profeta está na igreja, o culto será uma bênção. Se aquele que profetiza CPF estiver na igreja, será uma bênção, será glória de Deus, será poder de Deus. Mas se ele não estiver na igreja, não vai prestar. Então nós percebemos que o primeiro fruto de migalhas espirituais são os falsos profetas. Segundo fruto de falta de discernimento espiritual, que mais mata crentes dentro da igreja, é achar que Deus, ele tem que nos dar aquilo que o nosso corpo não vai atrás. Não tem como eu crescer na minha vida sem eu agarrar sobre o trabalho dela. Não há como eu crescer se eu não agarrar o trabalho, se eu não agarrar a obra, se eu não agarrar o serviço. Essa migalha é uma migalha tão grande, tão grande, tão grande, que muitos se perderam do caminho por isso. Porque os que estão de fora crescem e eu que estou dentro não cresço. Então isso é uma migalha, é um pão. Segundo, se nós formos parar para perceber na Bíblia, que quando José saiu de escravo para governador, o processo foi tão grande que Deus permitiu que ele fosse para o fundo do poço, porque no fundo do poço é o ambiente onde Deus revelaria algo grande na vida dele. Que algo grande era esse? No fundo do poço, você aprende a olhar para cima. Quando você está no fundo do poço e aprende a olhar para cima, seus olhos abrem. Olha o discernimento que José tem. Olho aberto, olhando para cima. E quem olha para baixo são aqueles que jogaram no poço. Quem joga no poço olha para baixo, mas quem está no poço olha para cima. E aí que muitos se perderam, porque acham que caíram no poço espiritual e não conseguiram mais olhar para cima. Caíram no poço espiritual e não conseguiram mais olhar para cima. Migalhas que foram jogadas pelo inimigo, levaram até aquele poço, colocaram no poço e o prenderam. A vida toda acabou. A escravidão começou. Por quê? Porque caiu na migalha, vai morrer na migalha e vai virar cão daquela migalha espiritual. Você está percebendo o nível que é alguém estar agarrado a pequenas coisas que travam a vida? E vem a terceira coisa, pregações. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver. Mas sim, a partir do momento em que você dá glória a Deus e você glorifica pela pregação que fala sobre bênção, e você fica calado quando a pregação é uma pregação que está te exortando e que está trazendo uma mudança para a tua vida, o seu pensamento cai. O seu pensamento cai, por quê? Porque você está vivendo de migalha. Se a pregação for boa, serve para mim, mas se a pregação não for boa, se o pastor não falar que vai ter vitória essa semana, se não acontecer isso, aquilo, não vai para frente, não é uma pregação boa. Então isso é mais uma migalha que leva dentro da igreja. Outra coisa que mais mata crente dentro da igreja, louvor. Infelizmente é algo que ninguém assume que é a realidade. Mas se você for parar para perceber que os louvores que falam sobre a vinda de Cristo são os louvores que menos comovem corações, porque ninguém está preocupado com o Cristo que volta. Todos estão preocupados com o Cristo que dá. Cristo que volta, deixa de lado. Cristo que dá, eu agarro. E Cristo que dá é o Cristo que dá a casa, que dá o livramento. Mas o Cristo que volta é o Cristo que leva a igreja. É o Cristo que purifica a igreja. É o Cristo que transforma a igreja daquilo que o homem já está acostumado a viver. Se o homem já está acostumado a viver naquilo, não tem como mudar. Se o homem já está acostumado a viver com aquela mente travada, não tem como mudar. As migalhas serão jogadas. Satanás irá aproveitar as migalhas para poder travar tudo aquilo que um dia poderia ser aberto.
Então a nossa mente, o nosso discernimento espiritual, ele tem que ser baseado na palavra. Ele tem que ser baseado no que Deus fala. Eu percebo que hoje em dia, Deus fala mais com os, entre aspas, profeta do que na época de Elias. Quando Elias queria falar com Deus, quando Elias queria conversar com Deus, Deus por muitas vezes se calava. Era uma luta entre Elias, a carne e Deus, para poder Deus falar com ele. Hoje em dia não. Hoje em dia o que parece estar dentro da igreja é que Deus está interessado em revelar seu CPF, Deus está interessado em revelar aquilo, as coisas que tem para te oferecer, Deus está interessado em revelar que você vai ser jogador de futebol. Essa é a propriedade que Satanás quer te enganar, quer colocar na sua mente, que se eu der um cargo para ele grande, se eu der algo para ele grande, falando que sou de Deus, falando isso, falando aquilo, aquele homem vai esquecer. E por muitas das vezes, muita pessoa vai bater no peito, vai clicar no vídeo e vai falar assim, mas o pregadorzinho ali é religioso demais. Não é religião, não é sobre religiosidade, é sobre quem vocês estão caindo, é sobre aonde vocês estão caindo, em quem vocês estão clicando, aonde vocês estão entrando para poder adquirir a palavra de Deus. A maior palavra, a revelação da Bíblia, está aqui, ó. Está aqui, ó. Quer saber se é certo? Olha na Bíblia. Quer saber se é errado? Olha na Bíblia. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Então o assunto morreu. Por quê? Porque se tiver na Bíblia, fala que é pecado, não tem como, para onde correr. Então se você está caindo nessa do mapa, se você está indo no mapa de Satanás, no caminho de Satanás, aonde as migalhas estão te levando para falta de discernimento, você vai morrer no meio do caminho. Eu não tenho mais nada para falar e é só até aqui que Deus me guia. Então fica com essa mensagem agarrada na sua mente, porque isso aqui é abrir os seus olhos espirituais. Eu quero que você abra seus olhos espirituais para o que você está ouvindo, para o que você está adquirindo para o seu coração, para o que você está levando para dentro do seu lar, para dentro da sua vida. Grave isso na sua mente. Satanás, ele não quer os que já estão com ele. Satanás quer aqueles que já estão com Cristo. Amém? Fique na paz de Jesus. Eu creio que você terá uma grande vitória ainda essa semana. A maior vitória da sua vida vai ser olhos abertos espirituais. Amém? Deus abençoe tua vida grandemente.